Eu tenho câncer e agora? Eu tenho algum direito? Tem sim, vem comigo que esse mês a gente está falando só sobre direitos do paciente com câncer. Janeiro eu dediquei só para isso. Você tem câncer, já é um momento muito difícil e a gente vai tentar facilitar esse momento, pelo menos esclarecendo os direitos que você tem, que você pode tornar esse fardo um pouquinho menos pesado aí nesse período. Hoje a gente vai falar sobre medicamentos gratuitos. Então, o que é? A gente sabe que o SUS fornece uma série de medicamentos de alto custo de forma gratuita, inclusive para tratamento de câncer. Então, tem muitos pacientes que até às vezes têm convênio e precisam de algum tipo de medicamento, mas eles têm que saber, vocês têm que saber que não só os pacientes do SUS, mas os próprios pacientes particulares ou de convênio têm direito de solicitar ao SUS esses medicamentos de alto custo. Né? Se você preenche os critérios ali, você tem sim o direito de solicitar, né? Então, quem pode solicitar? Qualquer paciente que tenha câncer que mora no Brasil, que seja brasileiro, pode solicitar esses medicamentos de alto custo gratuitos. Onde? O próprio médico geralmente sabe como fazer e quais medicamentos estão contemplados na sua cidade ou no seu estado, né? Então, por exemplo, um paciente que precisa de ciclosporina, como é o caso, por exemplo, dos meus pacientes que fazem transplante de medula óssea. A ciclosporina é um imunossupressor que evita a rejeição da medula, que precisa ser tomado desde o início do transplante, às vezes até 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos depois, e é um remédio caro. Então, a maior parte dos pacientes que fazem transplante de medula óssea hoje no Brasil, inclusive os particulares e os de convênio, eles retiram a ciclosporina, esse imunossupressor, nas farmácias de alto custo do SUS. Então, tem direito. Então, por exemplo, o que eu faço? Meus pacientes que precisam, não têm condição de comprar, eu preencho o LME, que é um formulário que precisa ser preenchido com um relatório e com a prosologia, a receita, e encaminho esse paciente para se cadastrar na farmácia de alto custo, e a farmácia de alto custo vai fornecer esse medicamento de forma gratuita para o paciente. Então, onde no próprio médico geralmente vai fazer essa solicitação do medicamento e vai encaminhar para a farmácia de alto custo mais próxima da sua cidade. Por exemplo, aqui em Brasília a gente tem 3 farmácias de alto custo principais, uma na Ceilândia e uma na Sul, que são as principais, tá? E documento necessário vai ser o cartão do SUS, um relatório médico relatando a necessidade desse medicamento, a receita médica com a posologia desse medicamento, as doses, a quantidade de comprimido que vai usar por dia, por mês, e geralmente o tempo de tratamento, e uma LME preenchida, que seria um laudo de medicamento especializado que a maior parte dos médicos tem que preencher completamente. Ou se o médico não tem, você pode pegar essa LME na própria farmácia de alto custo e levar para o seu médico preencher. Você dá entrada nisso e em pouco tempo você começa a receber esse medicamento de forma gratuita na sua casa. Ficou com alguma dúvida? Só perguntar aqui embaixo nos comentários, mandar um direct para mim. Se tiver alguma condição que você queira passar em consulta comigo, é só clicar no link da bio. A gente vai continuar falando esse mês sobre os seus direitos. Fica ligado que tem mais. Até a próxima.